Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Hoje nós começamos a falar sobre o tópico 4, na disciplina de Introdução à Arquitetura de Software. Então, na aula de hoje, nós vamos abordar o que é um padrão arquitetural e também nós vamos ver 6 padrões arquiteturais a partir do catálogo de padrões de projeto. Nós temos o padrão em camadas, o padrão broker, o padrão model view controller, nós temos o padrão pipe and filter, nós temos o client server, também conhecido como cliente servidor, e o peer-to-peer. Na próxima aula nós veremos mais alguns. Antes de mais nada, o que é um padrão arquitetônico ou um padrão arquitetural? O padrão ele estabelece um relacionamento entre, primeiro, um contexto, uma situação recorrente e comum no mundo que gera um problema. Então, são situações que estão presentes nos projetos de muitos softwares que já foram desenvolvidos. Nós temos também um problema, geralmente ele é generalizado e surge nesse contexto que é dado, né, nessa situação. Então, essa situação ela gera um problema e, por outro lado, né, se tem um problema, existe uma solução. Então, a solução seria a resolução arquitetônica bem-sucedida para o problema, apropriadamente abstraída para que possa ser reutilizada. A solução para um padrão ela é determinada e descrita por um conjunto de tipos de elementos. Por exemplo, repositório de dados, processos, objetos remotos ou locais. Também temos um conjunto de mecanismos de interação, ou então conectores. Por exemplo, chamadas de método, eventos, ou um barramento de mensagens. Nós temos também um layout topológico dos componentes, como eles vão ser colocados, como eles vão ser dispostos. E um conjunto de restrições semânticas, que abrangem a topologia, o comportamento dos elementos e os mecanismos de interação. Geralmente, a palavra semântica ela é um pouco mistificada, né, no ramo da computação, as pessoas veem isso o tempo todo e acabam não entendendo muito bem, né, o que é semântica. Tá? A semântica, pelo menos para o meu próprio entendimento pessoal, eu costumo sempre me lembrar que é o comportamento esperado. Sempre tento, na minha cabeça, trocar a palavra semântica por comportamento esperado. É como um determinado componente deve se comportar, né? Como eu espero que aquele componente se comporte. Então, essas restrições semânticas são restrições de comportamento dos próprios componentes que você está escolhendo para a sua arquitetura. É aquilo que eles conseguem ou não conseguem fazer, né? E o jeito que eles fazem essas atividades. E isso também acaba influenciando a topologia, né? A topologia seria a colocação, a disposição desses elementos para que eles consigam interagir, né? Afinal de contas, atualmente, a maioria dos sistemas informatizados envolve mais do que um componente computacional, né? Você tem um servidor web em um hardware, num certo servidor, e você tem um servidor de banco de dados num outro hardware, num outro servidor. Então, isso é bastante comum. E eles têm que interagir entre si, né? Trocar mensagens, comunicações em rede, aquilo que for apropriado entre esses componentes da forma como eles trabalham. Muito bem, pessoal. Então, vamos para o nosso primeiro padrão, que é o padrão arquitetural em camadas. Muito bem, pessoal. Então, nós começamos com o contexto. O contexto em que esse padrão é utilizado, né, o padrão em camadas é utilizado em sistemas mais complexos, como sistemas operacionais, né, desenvolver uma pilha de protocolos de comunicação em rede, né, a pilha de protocolos ISO-OSI, né, ela é desenvolvida em camadas e existe uma razão para isso. Tá? No contexto, ainda nós temos essa necessidade de desenvolver e evoluir as partes do sistema de forma independente. Então, se nós pensarmos na pilha de protocolos de comunicação em rede, nós temos, por exemplo, as tecnologias de conectividade, de conexão entre os computadores. Né? Tudo começou na rede com cabo coaxial, depois cabo par trançado,
depois o Wi-Fi, né? Essas tecnologias elas têm que poder evoluir livremente, tá? Então por isso elas ficam na camada 2 ali e não deve passar nem para cima nem para baixo nas camadas, tá? Então com isso eu consigo evoluir separadamente as camadas do meu software. Os desenvolvedores de sistema, eles precisam de uma separação clara e bem documentada das preocupações do seu software. Então, se eu utilizar ainda o exemplo do padrão ISO-OSI, você pode pensar que a preocupação da camada 2, por exemplo, é gerar uma conexão física entre os componentes da rede, né? Um protocolo de comunicação que os dados possam ser trocados numa rede local, né, utilizando um sistema eletromagnético, tá? Então, isso seria a preocupação da camada 2. Na camada 3, nós temos a preocupação de se conectar essa rede do ponto de vista de software, né, criar a primeira camada de software relacionada a essa rede, que seria, no caso do protocolo IP, TCP/IP, seria o protocolo IP, que é aquele que é responsável por enviar pacotes por uma rede do tamanho do mundo, vamos supor, né? Então, com roteamento, né? De forma que um pacote de dados consiga sair do meu computador e chegar nos Estados Unidos e voltar, né? E lá eles enviarem um de volta para o meu computador. Então, seria um exemplo. O problema, né, que esse padrão em camadas resolve seria o software que precisa ser segmentado de tal forma que os módulos possam ser desenvolvidos e evoluídos separadamente, com pouca interação entre as peças, e aí com isso também suporta a portabilidade, a modificabilidade e a reutilização, tá? Com isso, eu posso trocar com uma certa tranquilidade o componente que está na camada 2, por exemplo. Antigamente eu estava usando uma conexão com fio, né, para conectar o meu servidor à rede. De repente, agora, por alguma razão, eu quero utilizar o Wi-Fi. Eu posso trocar sem mexer com o software das camadas superiores, da camada 3 para cima, no caso do nosso exemplo. E a solução arquitetural do padrão em camadas, né, ele visa alcançar a separação de preocupações, né, você ter componentes de software que fazem algumas coisas e que liberem as camadas superiores de se preocupar com aquilo. Por exemplo, a camada 4, que é a camada TCP do protocolo de redes, né, na pilha de protocolos ISO-OSI, a camada 4 ela não tem que se preocupar em nada relacionado com envio de informações no nível físico, né? Quantos volts quantos volts você precisa para alimentar a sua rede, né? Qual que é o padrão de sinalização dentro da sua rede, a parte de colisões e tratamento de erros, né? Isso fica totalmente, né, da parte física, ficam totalmente contidos dentro da camada 2. A camada 4 também não tem que se preocupar com o roteamento de pacotes, né? Não tem que falar assim, olha, como é que eu vou mandar esse pacote de dados do Brasil para os Estados Unidos? Isso não é preocupação dela. A preocupação dela é criar um fluxo de dados bidirecional, né? Uma conexão de dados mesmo, manter a ordenação dos pacotes, se todos os pacotes chegaram, né? Isso é o tipo de preocupação da camada 4. Então, a gente consegue uma separação de preocupações fazendo essa divisão em camadas. Então, cada camada seria um agrupamento de módulos que oferece um conjunto coeso de serviços, tá? O uso ele deve ser unidirecional, ou seja, a camada de baixo não consegue acessar a camada de cima. É sempre a camada de cima utilizando a camada de baixo. Ponto. Não dá para você fazer bidirecional nesse caso, tá? No software em camadas. Então, as camadas, elas nunca conhecem quem as estão usando, né? Então, a camada 2 não sabe nada da camada 3, enquanto que a camada 3 conhece a interface da camada 2 e usa a camada 2, tá? Mas a camada 4, ela não conhece a camada 2, ela tem que pedir para a camada 3, tá? E cada camada deve ter uma interface pública para que possa ser utilizado pela camada de cima. Vamos ver aqui um diagrama.
Então, aqui nesse diagrama nós temos 3 camadas, A, B e C. A camada A pode usar a camada B pode usar a camada C. A camada C não pode usar A nem B, e a camada A não pode usar a camada C. Tá? Tem que sempre pedir através da camada B. Então, seria o padrão de desenvolvimento de software em camadas. Então, a solução desse padrão, como que ele resolve esse problema? Então, o padrão em camadas, ele define as camadas, como o próprio nome já diz, e uma relação unidirecional é permitida de uso entre as camadas. Então, esse aqui é o funcionamento geral dessa técnica. Os elementos são as camadas, que é uma espécie de módulo, ou pode ser vários módulos compondo uma única camada. Porém, eles seriam invisíveis, enquanto há vários módulos para a camada de cima. A camada de cima vê somente a interface de invocação da camada de baixo. Tá? E deve existir essa interface, que seria a descrição, dizendo quais módulos uma certa camada contém e os seus serviços, como eles são acessados. A relação entre as camadas é a permissão de uso, o projeto definir quais são as regras de uso da camada e quaisquer exceções permitidas. Então, existe a necessidade de se definir um padrão, uma interface. Como restrições, cada parte do software é alocada exatamente uma camada, tem que haver pelo menos 2 camadas, mas o normal, se você está utilizando o software em camadas, geralmente você usa mais do que isso, pelo menos 3 ou mais. As relações permitidas de uso não devem ser circulares, a camada inferior não pode usar uma camada acima, então isso é uma restrição. Aqui nós temos algumas fraquezas, é importante a gente olhar com um olhar bastante crítico, para saber se está valendo a pena ou não utilizar esse padrão. Então, a adição de camadas, ela adiciona custo e complexidade a um sistema. Então, à medida que o seu sistema tem muitas camadas, pode ser que você tenha uma perda de performance. Tá? Então, não se deve dividir infinitamente em camadas. A quantidade de camadas, ela importa, o ideal é que não seja um número muito alto, para você não ter esse potencial de perda de performance. Aqui alguns exemplos que eu vou deixar para vocês, o modelo ISO-OSI, Open Systems Interconnect, publicado pela ISO, que é uma arquitetura para interconexão em rede de dispositivos, usamos como exemplo agora há pouco. Também temos a arquitetura interna de sistemas operacionais, principalmente quando se lida com entrada e saída. Você tem os drivers, software independente de dispositivo, você tem o núcleo do sistema operacional, então existem camadas ali que são apresentadas na disciplina de sistemas operacionais. Tá? Existe também o uso do projeto de software em camadas, ela é bastante publicada não, mas advogada. O pessoal do Java Enterprise Edition, eles defendem bastante a criação de sistemas com arquitetura em camadas. Então, quem trabalha com Java provavelmente pode estar fazendo isso já. Pode estar lidando com esse desenvolvimento de software, arquitetura em camadas. Nosso próximo padrão arquitetural seria o padrão chamado de broker. Vocês vão notar que nós estamos utilizando os nomes dos padrões em inglês. Tá? É porque ao buscar sobre esses padrões, geralmente os nomes vão estar no seu nome original em inglês. Então isso facilita no futuro você realizar pesquisas e se informar a respeito dos padrões, utilizando a busca na internet, por exemplo. Então, no padrão broker, qual é o nosso contexto? Bom, a princípio, broker, em inglês, é corretor, um intermediário, o corretor de imóveis, o corretor de seguros, é aquele que ajuda a estabelecer um relacionamento, ele facilita relacionamentos, ele tira a complexidade de alguns relacionamentos. Então, no caso do padrão broker, os sistemas eles são construídos a partir de uma coleção de serviços distribuídos em vários servidores, ou seja,
você tem um sistema complexo, com muitos servidores envolvidos e muitos módulos, né, muitos softwares desenvolvidos por você ou não, nesses servidores. Então, a implementação de sistemas como esse acaba sendo complexa. É necessário se preocupar com a interoperabilidade dos sistemas, como que eles vão se comunicar, como que eles vão trocar informações, tá? Como que eles vão se conectar também, né? A questão da rede e a conectividade, como que ela vai ocorrer, como que eles vão trocar informações e como que vão ser disponibilizados os serviços desses componentes, né? Como que eles vão expor, como cada componente irá expor para o mundo externo aquilo que ele é capaz de fazer, né? Então, com isso tudo, né, com esse contexto, né, de muitos serviços, muitos servidores, cada serviço fazendo uma coisa diferente, ele gera um problema, né, que seria a estruturação do software distribuído. Então, com isso, né, com essa estruturação, você começa a ter dificuldades como informar, né, e como os usuários dos serviços, como os programas que vão usar os serviços disponíveis vão localizar esses serviços, como eles vão invocar esses serviços, né? Então, um outro problema é a criação de tipo um diretório de serviços também, né, para que os serviços possam ser encontrados. Então, aí surge um outro problema, que seria como que nós podemos facilitar essa mudança dinâmica de vinculações entre usuários e provedores, né? Imagina que esses serviços distribuídos, eles possuam um backup, por exemplo. Vamos supor que um dos componentes seja um banco de dados relacional. E esse banco de dados relacional, ele possua backup. E o primário caia, né? Ele sai fora do ar. Então, tem que assumir o backup. Só que, geralmente, o master e o backup são computadores diferentes. Então, como que você vai divulgar, né, o novo endereço desse serviço? Então, como que você vai fazer com que os clientes se conectem ao servidor backup ao invés do primário, né, do servidor mestre? Sem que eles tenham que passar por grandes mudanças, compilação de software, né, ou então reiniciar os clientes, por exemplo, para trocar num arquivo de configurações. Então, isso aí seria bastante traumático, né? Então, isso aqui é um problema. Como você vai lidar com uma quantidade bastante diversa, uma quantidade grande e diversa de componentes que são organizados para se desenvolver uma solução de software. A solução seria o padrão broker, né, ou, como eu já disse, corretor. Ele separa os usuários de serviços, né, ou seja, os clientes, dos provedores de serviços, ou seja, os servidores. Ele insere um intermediário, chamado de broker. Tá? Então, quando um cliente precisa de um serviço, ele consulta o broker, né, ou o corretor, através de uma interface de serviço. Fala assim, olha, esse serviço, estou precisando desse serviço, tem alguém aí que pode prestar esse serviço para mim? Tá? Aí o broker fala, tem, conversa com esse cara aqui. Ah, tá bom, deixa eu mandar uma mensagem para ele então. Você pode encaminhar a mensagem, por favor? O broker fala, posso encaminhar. Então o próximo passo, depois que o cliente descobriu o serviço, né, e fez o bind, né, que seria a conexão entre cliente e servidor, o broker encaminha a solicitação de serviço do cliente para um servidor que processa a solicitação. Então, o broker ele fica intermediando essa comunicação. Tá? Então, pessoal, nesse slide nós temos um exemplo de uma comunicação de um cliente, né, alguém que precisa de um serviço, com o servidor, alguém que realiza aquele serviço, né, aquela operação em nome do cliente. Imagina que você tenha do lado o cliente querendo fazer cotações de ações na Bovespa. E do lado do servidor seria esse lado que informa, né, que retorna para o cliente o valor de cada ação. Então, como que isso ocorreria nesse padrão de projeto broker, né? E antes da gente mostrar esse funcionamento, muitas tecnologias
utilizam esse padrão, como, por exemplo, invocação remota de métodos em Java, né, invocação remota de métodos em Corba. Tá? Então, é bastante comum esse tipo de comunicação no padrão broker para esse tipo de tecnologia. Existem outras tecnologias também que utilizam esse broker, por exemplo, Enterprise Java Beans, EJB. É uma tecnologia Java que não é tão conhecida, mas muitas empresas usam, né, para colocar sua lógica de negócio. Né? Então vamos lá. Então vamos identificar essas peças todas aí, né? Primeiro nós temos do lado esquerdo embaixo o cliente, tá? Que ele tem as chamadas aqui, né? Ele tem as operações chamar servidor, iniciar tarefa e usar a API do broker, tá? Essas são as operações que o cliente pode fazer e existe uma relação de uso do cliente com o broker. Depois nós temos o client-side proxy aqui, né? O proxy do lado do cliente. Proxy é um intermediário, basicamente é o que o broker faz. Tá? Então, toda a interação do cliente na hora de mandar uma requisição, na hora de receber uma resposta, isso vai acontecer através do client-side proxy. Tá? Esse client-side proxy ele pode empacotar dados, desempacotar dados, enviar requisições e retornar uma resposta para o cliente. Depois nós temos no meio, em cima, o broker em si. Ele tem algumas chamadas aqui, por exemplo, a função dele é localizar servidor. Imagina que o cliente quer falar com o servidor que faz a cotação de ações na Bovespa, ele tem que localizar esse servidor. Ele tem que ter uma maneira de fazer isso. Ele também tem que ter uma maneira de localizar um cliente quando o servidor ele enviar uma resposta, né? E ele precisar intermediar esse envio da resposta de volta para o client-side proxy aqui. Então ele localiza o cliente. Uma outra coisa que o broker faz, ele registra um servidor, né? Uma vez que ele localizou, ele registra assim, ó, beleza, o servidor está aqui, eu sei quem ele está no ar, está funcionando. Na hora que chegar uma requisição para esse servidor, eu sei para onde que eu vou mandar. E ele tem aqui um unregister server, né? Desregistrar o servidor. Então, simplesmente o servidor pode chamar essa operação aqui para poder se desregistrar, para ele sair fora do ar, né? Como se fosse, por exemplo, um shutdown do servidor. Tá? Aí embaixo, no meio, nós temos essa bridge aqui, né? Ou ponte, tá? Ela faz o papel do envio das requisições e recebimento das respostas. Ele empacota dados, desempacota dados, encaminha mensagens, né, ou transmite mensagens que ele mesmo criou. Tá? Então ele faz essa parte da conversão e desconversão de dados, porque pode ser que o cliente seja uma tecnologia, o servidor seja em outra, né? O cliente é o Windows em Java, o servidor é em Linux e usa Node, por exemplo. Tá? Então tem que se lidar com as diferenças de plataformas e de linguagens. Então esse bridge faz esse papel, tá? Junto com os pack data e unpack data aqui do client-side proxy e do server-side proxy. Né? Eles têm que existe uma certa sincronia entre a implementação deles, né? Eles têm que funcionar de maneira equivalente. Então depois nós passamos para o server, né, que ele tem as funções dele são se inicializar, entrar no loop principal, porque o server ele fica ali repetidamente respondendo a requisições dos clientes. Depois ele tem executar o serviço, né, que aí é aquela chamada específica de cotação de ações, por exemplo. E usar a API do broker, né? Como que ele pode usar a API do broker? Tipo, na hora que ele liga, ele vai lá e se registra. Na hora que ele vai desligar, ele vai lá e se desregistra. Né? Então, esse aqui seria o server. E em cima, né, tem o server-side proxy, né, que faz a conversão e desconversão de dados. E chama o serviço aqui, né, o run service aqui, ele chama o serviço no server e manda a resposta para o broker, que depois manda a resposta para o client-side proxy, que manda a resposta para o cliente. Então, vocês devem estar percebendo que existe uma sobrecarga enorme de comunicação aqui, né? Cliente, client-side proxy,
broker, server-side proxy, server, né, convertendo e desconvertendo mensagens aí pelo bridge, um tanto quanto complexo. Então, a solução, né, o que tem nessa solução do broker, tá? Então, o broker, né, o padrão do corretor, ele define um componente de tempo de execução, né, um componente que é criado durante a execução do programa. Ele não existe, né, enquanto o programa está fora da execução. Depois nós temos, por exemplo, no caso são os proxies, tá? Depois nós temos como elementos cliente, servidor, temos o broker, né, também é um componente dessa arquitetura, que ele é um intermediário, que localiza o servidor apropriado para atender a solicitação do cliente, encaminha a solicitação e devolve os resultados ao cliente. Aí nós temos aqui por escrito aquilo que já foi explicado, né, sobre o client-side proxy, que é o intermediário que gerencia a comunicação real com o broker, né, incluindo conversão, envio e desconversão de mensagens. Assim como faz a mesma coisa o server-side proxy, né, para tentar diminuir os problemas relacionados com a interconexão de tecnologias distintas, né? Sistema operacional distinto, hardware distinto, linguagem distinta. Então, eles lidam bastante com esse aspecto aí. Geralmente, o papel do broker, ele é feito por um middleware, tá? Que é uma camada de software dedicada a eliminar ou então a lidar com as incompatibilidades da plataforma computacional, né? Lida com essas diferenças, representação de número, representação de caracteres, né, e tudo mais. Nós temos uma relação, né, de conexão entre clientes e servidores, né, passando, né, pelos proxies, né. Nós temos algumas restrições desse modelo. O cliente só pode se conectar a um corretor, né, no caso um broker, através de um proxy do lado do cliente. E o servidor só pode ser conectado a um broker também através do proxy, né. Então, existe essa obrigação, né, de se criar esse proxy. Algumas fraquezas desse padrão de arquitetura aqui, tá? Os brokers adicionam uma camada indireta e, portanto, aumenta a latência, tá, entre clientes e servidores. Além disso, né, essa camada pode ser um gargalo de comunicação. Ela pode causar problemas de performance, né, porque ela intermedia todas as comunicações. Então, se não for muito eficiente, ela pode causar lentidão no sistema. O broker também, dependendo da sua arquitetura, né, se você tiver apenas um broker, não tiver backup para ele, não tiver um balanceamento de carga, ele pode ser o único ponto de falha. Isso é complicadíssimo, né? Se o broker cair, o sistema cai inteiro. Então ele se torna muito importante, né? O broker, ele adiciona complexidade, ele pode ser alvo de ataques de segurança, né? E aí, porque é uma das partes mais importantes do sistema, né? Derrubar o broker, derruba o sistema. Então, para que eu vou ficar derrubando servidores individuais, né? Imaginando como seria o pensamento de um hacker. E o broker pode ser um pouco difícil de testar, tá? Então, aqui algumas dificuldades desse padrão. Então, aqui, pessoal, alguns exemplos de tecnologias que usam o padrão broker. Então, se você se vê numa situação que você precisa desse padrão de projeto arquitetural, você pode recorrer a essas tecnologias. Então, nós temos, principalmente, a invocação remota de métodos e objetos distribuídos, utilizando Java RMI. RMI é de Remote Method Invocation. Temos no Corba também, que você pode utilizar em C# ou em C++. Assim como também temos o Microsoft DCOM, porém você vai gerar um aprisionamento tecnológico nas soluções Microsoft, mais especificamente no sistema operacional Windows. Também temos o Enterprise Java Beans, que é uma tecnologia Java para objetos distribuídos para encapsular regras de negócio. Eles são bem mais poderosos do que o Java RMI, porém requer um servidor de aplicações Java, né, como Glassfish ou então JBoss. Nosso próximo padrão arquitetural,
padrão Model View Controller. Esse padrão arquitetural, né, ele é bastante utilizado em aplicações com interface com o usuário. Então esse é o contexto, né, do uso do Model View Controller. Então, a interface com o usuário é tipicamente a parte mais frequentemente modificada de um aplicativo interativo. Os usuários geralmente desejam olhar para dados de diferentes perspectivas, como um gráfico de barras, um gráfico de torta, uma listagem, né, e eventualmente você vai ter mudanças constantes na visualização dos dados, porém não no núcleo dos dados, na informação em si. É mais como você apresenta essas informações. Isso se tornou ainda mais frequente com a web, né, onde, para ganhar um diferencial competitivo, as empresas têm que criar sites bonitos, atrativos para os seus clientes. Então, é frequente a mudança, né, de layout e aspectos visuais para atrair mais clientes, mais usuários. E como um problema, né, o problema desse contexto acima é que a interface do usuário é como ela poderia ser mantida separada da funcionalidade do aplicativo, né? Porque se ela muda muito frequentemente, mas as regras de negócio não mudam tanto, o ideal seria que a gente desconectasse essas duas realidades, né? Porque à medida que você faz mudanças na interface com o usuário, você poderia prejudicar a lógica de negócio. Ou então, se você migra para uma nova tecnologia de apresentação de dados para o usuário, né? Eu saio do HTML, eu vou para um aplicativo Android, eu vou para um aplicativo iOS. Então, se você tivesse toda a lógica de negócio junto com a apresentação, né? Com a parte visual, você poderia ter um problema de ter que reescrever todo o código da aplicação inteira, não somente aquilo que é relacionado com o visual, né? Então, o ideal é que você consiga uma liberdade grande, né, na mudança e na adaptação da interface, você consiga colocar profissionais adequados para desenvolver e mudar essas interfaces, como web designers, por exemplo, né, o pessoal que cuida mais da aparência, e deixar de fora, né, assim, não deve estar no mesmo trecho de código as manipulações de informações de negócio, né, regras de negócio, lançamento de um pedido, marcar um pedido como pago, então, coisas assim, né? Então, com isso, existe uma diferença, né? Ou então você acaba criando uma arquitetura mais condizente com o padrão de modificabilidade que você tem na sua aplicação, né? E também com o perfil profissional requerido para essas funcionalidades, né? O pessoal, é muito comum hoje em dia você ouvir a palavra desenvolvedor back-end, né? Desenvolvedor front-end, né? Desenvolvedor full stack, né? Então, o full stack é aquele que entende dos dois lados, né? Tanto do lado da visualização da aplicação, né? Da interface com o usuário, quanto também do código que roda no servidor, né? Ou então aquele código de negócios que não tem relações com como a informação vai ser apresentada, mas sim tem outras preocupações, né? Como gerenciamento de transações, né? Lançar corretamente uma transação dentro do sistema. Então, isso é geralmente feito pelo desenvolvedor back-end. E o perfil profissional do desenvolvedor back-end e do front-end é bastante diferente hoje em dia. Então, essa arquitetura, ela endereçaria esse tipo de problema, né? Esse tipo de necessidade aí que é dado por esse contexto competitivo das empresas que precisam de interfaces com o usuário bonitas, responsivas, adequadas à grande mudança, né, nos dispositivos. Antes era só computador, depois a tela era pequena, a tela ficou grande, depois apareceram smartphones, tablets, e a infinidade de displays, né? Então, essa arquitetura tem bastante a ver com aplicações que serão utilizadas pelo usuário final diretamente. Então, a solução seria utilizar o padrão MVC, tá? Model View Controller, né? Ou controlador de visualização de modelo, né, em português, mas geralmente você não vai ver esse termo escrito em português, que ele separa a funcionalidade do aplicativo em 3 tipos de componentes de software,
tá? Um modelo que contém os dados do aplicativo, né? Como, por exemplo, um pedido, seria uma abstração de um modelo, né? Um pagamento, uma venda, né? Então, esses são os modelos, né? São as informações em si e as operações que ocorrem nessas informações. Faz parte do modelo, por exemplo, o método lançar pedido, marcar pedido como pago, né? Então, isso faz parte do modelo. A exibição, né? Seria uma visualização que exibe alguma parte dos dados subjacentes e interage com o usuário. Então, esse é um outro componente de software, um outro módulo que faz esse papel, né, da visualização. E temos o controlador, que media entre o modelo e a visão, né? Então, geralmente, o controlador controla a navegação, a integração entre esses dois componentes, né? Toda vez que alguma coisa muda num pedido, ele mostra essa notificação, ele pede para mostrar essa notificação na tela, né? Então, ele opera como um adaptador entre essas duas realidades, né? A realidade de exibição e a realidade de manutenção de dados. Então, aqui nós temos um diagrama, né, demonstrando o funcionamento básico dessa arquitetura. Aqui nós temos, né, no centro de tudo, né, o model, né, seria o modelo, ele encapsula o estado e os dados da aplicação, ele responde a consultas de estado. Então, o controller, a view pode consultar diretamente um objeto do model para saber as informações que estão salvas lá. Ele expõe funcionalidades do aplicativo, tá? Então, você pode lançar um produto em estoque, realizar uma venda, marcar uma venda como pago, por exemplo, são atividades do model. Ele notifica a view a respeito de mudanças. Então, imagina que mudou o status de uma cobrança no banco de dados, ele poderia enviar um evento para a visualização e mostrar aquilo como se fosse um aviso no canto da tela, né, que o boleto tal foi pago, os boletos tais foram pagos, né, e notificar o usuário. Então ele pode fazer isso. Então, se você verificar, a view só tem direito de consulta no model, tá? Caso você precise de uma modificação, ela deve vir através do controller, porque ali pode ter rolado uma validação, né, dentro do controller, para verificar se realmente poderia acontecer essa invocação, né, de mudança de estado do modelo. Tá? Então, o controller ele define o comportamento do aplicativo, o que acontece quando o usuário clica em coisas, por exemplo. Tá? Ele mapeia user gestures, aqui, né, são gestos do usuário a atualizações do modelo. Tá? Então, aquilo que o usuário gostaria de modificar, né, o controller ele viabiliza isso, passando isso para invocações de métodos no model. Ele seleciona as views para a resposta. Então, o controller que coloca uma view na tela, vamos dizer assim, né? O cliente clicou, eu estou na listagem de vendas, agora quero ver o gráfico. Ele clicou no botão ver gráfico. Quem captura esse clique é o controller. Qual foi o botão clicado? Foi o botão ver gráfico. Ele vai lá e renderiza a visualização de gráfico na tela. E existe um para cada funcionalidade do sistema, né? Geralmente vai ter um controller para vendas, um controller para lançar entradas no estoque. São vários, você pode ter vários controllers, assim como vários models também, né? Um para cada assunto dentro do seu sistema. Tá? Na view, né, ocorre a renderização dos dados do model, né? Daquilo que foi, daquela listagem de vendas, daquele gráfico de vendas. Tá? Ele pede atualizações do model, como já foi falado, né? Ele consulta, ele pode consultar os dados. Ele manda user gesture ao controller, né? Tipo um clique, uma digitação é enviado para o controller, que foi isso aconteceu, tá? E permite o controller escolher a view. Tá? Então, as setas aqui, que estão sólidas, elas são chamadas de métodos. Tá? E as setas tracejadas são eventos. Então, o model notificando uma atualização para a view passando o user gesture, um gesto do usuário para o controller, são eventos. Né? Eles ocorrem em determinado momento, não é certo nem quando eles vão ocorrer, nem se eles vão ocorrer no dia de hoje, por exemplo. Tá? Então, são chamados de eventos. Tudo bem.
Então, esse padrão MVC divide, né, a funcionalidade do sistema entre três componentes: o modelo, visualização e controlador, né? E o controlador faz a mediação entre o modelo e a visualização. Então, nós temos esses três elementos que foram já explicados, né? O modelo, que é uma representação dos dados ou o estado do aplicativo, e contém ou fornece uma interface para a parte lógica da aplicação, né? Aquilo que não depende de aparência, né? E, por exemplo, realizar um pedido, mandar um e-mail, uma notificação push para o celular da pessoa. A visualização é um componente de interface do usuário, como já foi falado, tá? Permite alguma forma de entrada do usuário, né? Ou só entrada ou só saída, ou ambos. E o controller gerencia a interação entre o modelo e a visão, traduzindo as ações do usuário e alterações do modelo. Então, o controller faz o intermédio aí desses dois componentes, módulos. Existe uma relação de notificação, né, entre esses componentes, que seria o envio daqueles eventos, e algumas restrições existem, né, o uso dessa arquitetura. Deve haver pelo menos uma instância de cada um dos modelos, né, de cada um dos três, né, pelo menos um sempre. Nunca você vai acabar tendo uma situação sem o controller, por exemplo, então sem o model, né, não faz muito sentido. E o componente modelo não deve interagir diretamente com o controlador. Então, o model não manda sinais para o controlador, tá? Ele deve mandar direto para a view. Fraquezas, né? Dependendo do sistema, se ele for extremamente simples, pode não valer a pena, porque ele exige uma complexidade maior, principalmente você vai acabar lidando com essa complexidade utilizando frameworks de mercado, tá? E existem alguns modelos, né, algumas interfaces com o usuário onde o model não vai conseguir se conectar à view. Tá? Isso é muito comum, por exemplo, em aplicações web. O model ele roda dentro do servidor, como que ele vai mandar mensagens para o browser, por exemplo? É bastante complicado isso. Você tem que gerar isso, simular isso de alguma forma. Tá? Se você quiser isso realmente, você tem que criar um polling, alguma coisa assim, e geralmente, ou então usar técnicas mais inovadoras. Então, não são todas as interfaces ou as tecnologias de interface que permitem que o model envie notificações para a view. E alguns exemplos de ferramentas, né, que aplicam esse padrão MVC. Tem algumas web, por exemplo, Spring MVC, Stripes Framework, ASP.NET MVC. São soluções que facilitam o desenvolvedor a criar aplicações usando essa arquitetura. E tem também desktop, né? Java Swing, ele é MVC desde quando nasceu, né? E já tem mais de 20 anos. O Eclipse RCP também, né? Que é um componente de exibição de informações feita pelo Eclipse. Existe uma outra tecnologia desktop também que pode ser usada, MVC, que é Griffon, né, linguagem Java. E existe aqui um exemplo, né, de uma tecnologia também que pode ser usada para Delphi ou Embarcadero, né, uma linguagem mais antiga, mas ainda utilizada em automação comercial, Sensil. Tá? Então, são alguns exemplos. Nosso próximo padrão arquitetural, Pipe and Filter. Né? Pipe é tubo, filter é filtro. Então, ele é utilizado numa situação em que pode ser necessário transformar fluxos de dados discretos da entrada à saída, né? Onde você tem vários tipos de transformações acontecendo repetidamente. E seria desejável criar essas transformações como partes independentes e reutilizáveis. Então, isso aqui é muito utilizado em processamento de vídeo, né? Processamento de imagens, onde você tem que aplicar diferentes algoritmos, né? Então você coloca eles como se fossem passos da computação que vão ser realizados. Então, seria uma alternativa, né? E cada módulo desse algoritmo, ele não sabe quem é o próximo e nem sabe qual foi o primeiro. Ele simplesmente existe de uma forma que ele receba uma entrada e produza uma saída. E aí depois você conecta isso tudo através dos tubos, né? Dos pipes. Isso também ocorre até mesmo no sistema operacional Linux, né, onde você tem o uso também daquele caractere, aquela barra vertical chamada de pipe. E ela conecta dois processos, sendo que a saída de um vira a entrada do outro. Tá?
Vocês devem ter visto em SO isso. Então, essa arquitetura, né, esse contexto, ele gera alguns problemas, como esses sistemas precisam ser divididos em componentes reutilizáveis, né, vagamente acoplados, o que é bom, tá? Com mecanismos de interação simples e genéricos. Né? Entrada e saída é um mecanismo de interação bem simples. Dessa forma, eles conseguem ser facilmente reutilizados e esses componentes, sendo independentes, podem ser executados em paralelo também. Né? Vamos supor que você tem um processamento de vídeo, uma certa fase que ela é muito demorada. Você pode paralelizar aquela fase. Então, quando sai da identificação do vídeo, por exemplo, e vai entrar em processando, existe um cluster de servidores que vão processar aquilo. Você pode colocar esse filtro em diversos servidores, por exemplo. A solução, então, para esses problemas, né, desse tipo, seria esse padrão de interação caracterizado por sucessivas transformações de fluxos de dados. Então, o dado vai entrando, vai passando para o próximo passo e vai sofrendo modificações até terminar o seu processamento. Então, dados chegam às portas de entrada de um filtro, são transformados e em seguida passados através da sua porta de saída para o próximo, através de um pipe, né, para o próximo filtro. Um único filtro pode consumir dados ou produzir dados para uma ou mais portas. Então, você pode ter várias entradas, um componente para uma saída só, ou uma entrada e várias saídas. Isso é possível. Aqui nós temos um exemplo, né, onde a gente tem um sistema bancário. Desculpem pelo inglês, não tive tempo de traduzir, mas eu vou tentar traduzir aqui agora no vídeo. Então, aqui nós temos a conversão do conteúdo XML para uma representação de objetos, né, que é a capacidade 50 por minuto, 50 por segundo. Tá? Quando estiver cheio, bloqueia por 2 segundos e tente novamente. Quando estiver vazio, bloqueia por 20 segundos e tente novamente. Então, esse é o comportamento do meio de conexão. Né? Ele também permite represar 50 objetos. Né? Eles podem ficar aqui aguardando, porque pode ter uma diferença de performance entre cada uma dessas caixas. E esse cara aqui, vamos supor que ele produz objetos muito rapidamente, ele vai sempre mantendo cheio esse canal de comunicação com o próximo item, que seria no nosso caso aqui o processar pagamento. Tá? E aí aqui o pipe, né, também do processar pagamento, né, saindo para 2 elementos, né, ele sai para o calcular depósito direto e formato de registros rejeitados, né, vamos supor que o pagamento não deu certo. Tá, então ele poderia ter uma capacidade de 40 aqui no fluxo de cima, né? Ele pudesse guardar até 40 pagamentos processados com sucesso. À medida que, vamos supor que o calculate direct deposit aqui, né, calcular depósito direto, ficasse muito lento. Então ele teria um buffer aqui para armazenar temporariamente essas mensagens. Assim como aqui tem um buffer também, capacidade pequena, 10, né, que seria quando não tiver certo, não tiver erro de processamento de pagamento. Depois do calcular depósito, nós vamos para formatar depósito direto. Né? Então, a informação ela vai passando por estágios de processamento. Né? E com isso, vocês têm essa arquitetura Piping Filter. Essa arquitetura é muito utilizada no sistema bancário. Tá? Antigamente, o processamento de transações via cartão de crédito era bastante utilizado, né, nesse modelo de processamento em estágios, mas isso é bastante utilizado em processamento de vídeos também, esse modelo aqui. Então, resumindo, né, os dados são transformados das entradas externas para as suas saídas e conectados por pipes. O filtro é um componente que transforma os dados lidos em suas portas. E para dados escritos em sua porta de saída. O pipe é um conector que transmite dados das portas de saída de um filtro para outras portas de entrada de outro filtro. Tá? Basicamente é isso. Ele preserva a sequência e ele tem uma capacidade. Aqui nós temos as relações, né? A relação associação de saída com entrada, uma conexão simples.
E aqui as restrições, né? Que os pipes ou os tubos conectam as portas de saída do filtro às portas de entrada do filtro. Então, é uma restrição isso. Deve haver essa conexão, senão o filtro não tem como trabalhar. Então, ele depende do pipe. E os filtros conectados devem concordar com o tipo de dados que estão sendo passados ao longo do tubo de conexão. Ou seja, a saída de um filtro tem que ser compatível, né? O formato dos dados tem que ser compatível com a entrada do próximo filtro. Seria uma restrição também. Aqui alguns exemplos, né, de tecnologias que utilizam essa arquitetura. Então, tem o Spring Cloud Data Flow, tá, que ele fornece ferramentas para se criar esse tipo de topologias, né, os tubos. E os filtros, né, geram pipelines de dados para streaming e lote, né, processamento de, provavelmente, vídeo, ou então de processos de negócios que necessitam dessas características, né, esse desacoplamento entre geração e processamento, né. Temos a Apache Flink também, um sistema de processamento de fluxo de dados, de alta produtividade, baixa latência. E depois temos o Apache Hero, temos o Faust em Python, temos o Hazelcast Jet também, que serve para Java, todos eles trabalhando dentro desse padrão Pipe and Filter. Aqui algumas outras alternativas, como o Saber, né, para processamento de fluxo híbrido baseado em GPU para Windows, geralmente processamento de vídeo. Tem o Trio para .NET e C Sharp, o Alaro para Python, também para processamento de fluxo de dados em tempo real. Temos o Lightsaber em C++, que é um motor de processamento para janelas multinúcleo, né, usa geração de código para agregação eficiente de janelas, então também, né, um processamento gráfico aqui, podemos ser usado até para vídeos e também imagens. E temos o Kuiper, feito para Golang, bastante apropriado para análise e streaming de dados que vem da internet das coisas. Nosso próximo padrão, cliente-servidor, também conhecido client-server, né, conhecido como cliente-servidor, é um dos padrões arquiteturais mais atualizados na atualidade. Então, a internet roda em cima de cliente-servidor, pessoal. Bancos de dados operam em cima de cliente-servidor. Então, é um padrão de projeto, assim, você acaba não conseguindo escapar dele. Muitos componentes, eles utilizam esse padrão de comunicação. Então, o contexto, né, do cliente-servidor seria a existência de recursos e serviços compartilhados, que um grande número de clientes distribuídos deseja acessar. Então, uma quantidade grande de clientes, né, para os quais desejamos controlar o acesso ou a qualidade do serviço. Então, você coloca um servidor que vai atender esses clientes e consegue ter uma noção de como está sendo esse atendimento, se está tendo muito erro ou não, etc. Esse controle fica no servidor. Então, surgem problemas, né, com esse contexto aqui, né, de inúmeros clientes e um serviço que disponibiliza informações, tá? Então, ao gerenciar um conjunto de recursos compartilhados, podemos promover a modificabilidade e reutilização, fatorando serviços comuns e tendo que modificá-los em um único local ou pequeno número de locais. Então, isso permite, né, com o cliente-servidor, você ter a centralização da lógica em algum lugar. Você não mantém a lógica nos clientes, você mantém a lógica de processamento nos servidores. Se precisou atualizar, atualiza o servidor. Então, como os clientes fazem muito pouco, eles acabam sendo atualizados também. Um dos problemas também seria a escalabilidade, né? Porque o servidor ele se torna um gargalo. Então, pode ser que você precise melhorar a escalabilidade e disponibilidade também, para que não seja sentida a queda de um servidor, por exemplo. Então, a solução para aumentar a modificabilidade, né, a centralização de recursos, segurança e vários outros benefícios que a arquitetura cliente-servidor nos oferece, você teria os clientes interagindo, né, solicitando a realização de serviços aos servidores, os servidores prestando um conjunto de serviços aos clientes. Alguns servidores também podem atuar
como clientes ao mesmo tempo. Imagina que você acessou um servidor web e que ele vai acessar um banco de dados. Então, nesse momento, o servidor web, ele também é cliente de um banco de dados. Então, ele assume os dois papéis ao mesmo tempo, mas não de forma concomitante, né? Ele não faz as duas coisas, as mesmas coisas da mesma forma, não. Ele é servidor de num certo aspecto, mas ele é cliente num outro aspecto. E pode haver um servidor central ou vários servidores distribuídos para maior tolerância a falhas. Então, de uma forma geral, os clientes iniciam interações com os servidores, invocando serviços conforme necessário e aguardam o resultado dessas solicitações. Nós temos como elementos dessa arquitetura nada mais do que o cliente e servidores. Os clientes são componentes que invocam serviços disponibilizados por servidores, e servidores são componentes que prestam serviços aos clientes. Os serviços são disponibilizados através de portas de comunicação, através de conectores de requisição e resposta, que funcionam para chamadas locais ou remotas e podem ter seus dados criptografados durante a comunicação. O relacionamento entre cliente e servidor é através de conexão, eles se conectam e o cliente realiza a chamada, o servidor responde, e as restrições é que todo cliente, né, ele deve, antes de chamar o servidor, ele deve se conectar primeiro, e os componentes de um servidor podem ser clientes de outros. Né? Os componentes servidores podem ser clientes de outros servidores, como eu já tinha dito. Fraquezas desse modelo. É bom para você ter uma boa noção do que pode dar errado, o que você tem que se preocupar. O servidor ele pode ser um gargalo de desempenho, bastante comum, né? O servidor ele pode ser um ponto único de falha, então é necessário lançar mão de táticas de disponibilidade, como a replicação, e as decisões sobre onde localizar funcionalidades, né? Por exemplo, essa rotina, esse código, essa função, eu coloco ele no cliente ou no servidor. Tá? Elas geralmente são complexas, né? Você decidir onde você vai colocar aquela funcionalidade pode ser complexo. E elas são difíceis de mudar no futuro também. Então, há coisas a serem consideradas aí. Como eu disse, pessoal, a comunicação cliente-servidor domina, né? A internet hoje em dia, a maioria dos sistemas distribuídos acabam nunca escapando desse modelo, dessa arquitetura. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Sistemas gerenciadores de bancos de dados que utilizam essa arquitetura, servidores web, servidores de e-mails, servidores de arquivos e muitos outros. Então, ela é bastante empregada hoje em dia para desenvolvimento de software. Nosso último padrão arquitetural de hoje é o padrão peer-to-peer, ou par a par, né? Arquitetura em pares. Então, nós temos, nesse contexto, a necessidade de se criar entidades computacionais distribuídas, e cada uma delas são consideradas igualmente importantes em termos da iniciação de uma interação, e cada uma delas fornece seus próprios recursos, né? Então, muito útil para sistemas de geralmente compartilhamento de dados. Tá? Essas entidades precisam cooperar e colaborar para fornecer um serviço a uma comunidade distribuída de usuários. Esse tipo de arquitetura é muito utilizado para compartilhamento de arquivos. Então, o problema que surge, né? Então, como que nós vamos fazer para que um conjunto de entidades computacionais distribuídas igualmente, para que elas possam se conectar entre si através de um protocolo comum, para que possam organizar e compartilhar seus serviços com alta disponibilidade e escalabilidade. Um bom desafio, né? A solução seria utilizar o padrão peer-to-peer, né? P2P é uma sigla, né? Padrão de comunicação em pares. Os componentes interagem diretamente, né? Como pares. E os pares são iguais em termos de funcionalidade. Nenhum par ou grupo de pares pode ser crítico para a saúde do sistema.
Então, os pares, se cair um dos componentes, o sistema tem que permanecer funcionando. A comunicação é tipicamente uma interação de solicitação e resposta, então é como se fosse cliente-servidor, né? Sendo que um pede, o outro responde, sem a assimetria encontrada no padrão cliente-servidor, porque o servidor só pode atuar como servidor do cliente, só como cliente, então eles são diferentes. Tá? Aqui não, aqui os pares podem atuar da mesma forma, tanto como cliente quanto servidor, e eles todos atuariam dessa maneira. Aqui nós temos um exemplo de uma arquitetura. Esse modelo é do GNU Tela, um sistema bem antigo de compartilhamento de arquivo, né, que inspirou outros mais, aí, até como BitTorrent, por exemplo. Então aqui nós temos, né, os pares folha, né, os que são mais dos usuários mesmo, né, esses em branco aqui. Tem um ultra peer aqui, que seria um par privilegiado, né, um tipo de projeto privilegiado que se conecta a servidores, né, centrais que prestam serviços para toda a comunidade, né, e podem ser acessados para se obter a lista de pares disponíveis, né. Ele mantém como se fosse um diretório, uma lista, né, de processos que possuem tais arquivos, por exemplo, né. Então aqui nós temos de A para B, né, a transferência de um arquivo, e o protocolo de requisição-respostas usando o TCP ou UDP. Então, nesse tipo de solução, a computação é realizada por pares que cooperam solicitando serviços e fornecendo serviços uns aos outros em uma rede. Então, aí nós temos a descrição do que é um componente par, que ele é um componente independente em execução de um nó de rede, em um nó de rede. Então, ele é independente, ele é executado num nó da rede. E são componentes, existem componentes especiais de pares que podem fornecer roteamento, indexação e capacidade de pesquisa, né, para que você não tenha que perguntar para todos os pares da sua rede se eles têm determinado arquivo. Então, podem existir os ultrapares, né, que é onde fica o serviço de diretório, por exemplo. E aqui nós temos também elemento dessa arquitetura, os conectores de requisição-resposta utilizados para se trocar informações entre os pares. A relação entre eles seria de associação, tá? E essa relação pode mudar em tempo de execução. Também temos algumas restrições nesses modelos. A primeira seria a relação à limitação de cada componente par. Seria o número máximo de conexões que cada um pode suportar. Então, qual que é a distância no ponto de vista de rede entre esses componentes, né, que poderia prejudicar a performance. Também é necessário definir quais pares sabem sobre quais outros pares, né, a informação administrativa, né, a respeito do funcionamento do sistema fica onde, né? E aqui uma solução possível, né, que algumas redes peer-to-peer são organizadas com topologias estrela, nas quais os pares só se conectam a supernós. Não teríamos máquinas específicas para se armazenar informações administrativas ou meta-informações. Algumas fraquezas, né? Gerenciar a segurança nesse tipo de sistema, a consistência de dados é realmente difícil manter, né? A disponibilidade de dados e serviços, backup e recuperação são todos mais complexos, né? É bem mais difícil de modelar isso do que no cliente-servidor comum. Em pequenos sistemas, né, você pode ter dificuldade para alcançar as metas de qualidade, desempenho e disponibilidade. Então, você precisa de redes muito grandes para conseguir isso. Então, na próxima aula, nós vamos estudar mais 4 padrões arquiteturais, as relações entre os padrões e as táticas arquiteturais também. Tá bom, pessoal? Agradeço pela atenção até agora. Até a próxima.